Houve um homem que conseguiu tudo neste mundo, o lendário rei dos piratas Gold Roger. Suas últimas palavras antes de morrer inspiraram aventureiros de todo o mundo a navegar os oceanos. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, eu deixei tudo naquele lugar. E assim o mundo entrou na grande era dos piratas. O início do sonho. De acordo com Monkey D. Garp, Gold Roger nasceu em Loguetown em circunstâncias difíceis e por isso desenvolveu um grande medo de perder seus entes queridos. Essa dificuldade, quando criança, contribuiu para moldar seu caráter implacável e destemido, dito por Garp como um verdadeiro demônio, capaz de destruir exércitos de países inteiros, mas impossível de odiá-lo. Um homem honrado e fácil de depositar sua confiança, alguém que protegia seus amigos independente do perigo. Durante sua juventude, Roger conheceu Silvers Rayleigh e ficou encantado com seu navio. No entanto, o homem que se tornaria o Rei das Trevas explicou que sua casa foi incendiada e ele havia roubado esse barco simplesmente para viver nele. Mas as palavras ditas na sequência mudaram sua perspectiva sobre o mundo e décadas depois trariam lágrimas aos seus olhos. Eu sou Roger, o destino nos uniu, Rayleigh. Que tal viajar pelo mundo comigo? Assim, a história dos piratas do Roger começou a ser escrita, e os ventos da mudança sopraram em outra direção. Dali em diante, o mundo jamais seria o mesmo. A influência de Roger se espalharia por todos os mares, das profundezas do oceano até as nuvens no céu. O novato, nas próprias palavras de Brook, iniciava seu sonho. Riqueza, fama e poder. Depois de muito navegar pelo mundo, Roger se tornou conhecido em todos os seus 4 cantos. Mas sua aventura ainda estava começando. Mostrando uma determinação além do comum, Roger invadiu furtivamente o território da poderosa Charlotte Lilin, onde conseguiu roubar uma cópia de seu Road Poneglyph. Após esse evento, há 39 anos, ele e sua tripulação chegaram a Road Star, a última ilha da Grand Line apontada pelo Log Pose. Mas eles sabiam que a verdadeira ilha final estava além desse ponto e que os Road Poneglyphs revelariam sua localização. No entanto, não havia ninguém capaz de ler a escrita esculpida nessas pedras antigas. Assim, o tempo foi se passando e foi se passando. Aproximadamente 38 anos atrás, um incidente implodiu para estremecer o mundo. Roger e o vice-almirante Garp formaram uma aliança temporária contra os lendários Piratas Rocks, uma tripulação comandada por Rox de Shebeck, com exímios membros como Kaido, Chique o Leão Dourado, Charlotte Lilin, que viria a ser conhecida como Big Mom, e o poderoso Edward Newgate, que futuramente seria reconhecido como Barba Branca, o homem mais forte do mundo. Essa batalha infernal ocorreu em God Valley e apesar da incerteza que ainda paira sobre esse evento, sabemos que Roger e Garp saíram vencedores. Isso resultou no fim da Era dos Rocks, fazendo com que essa tripulação desmantelasse após a queda de seu capitão. O incidente de God Valley, como ficou conhecido, também fez o vice-almirante ser agraciado como herói da marinha, após relatarem que ele foi o único responsável pela vitória, escondendo do mundo a aliança temporária feita com Gold Roger. 30 anos atrás. 8 anos se passaram e Roger continuava a espalhar seu sorriso através das mais distintas regiões, e em resposta, a sorte sorria para ele, lhe proporcionando mais um encontro predestinado. Naquele dia, os jornais noticiaram que o incrível samurai do país de Wano havia se juntado aos piratas do Barba Branca. Roger, é claro, sorriu em resposta. E assim se iniciou a viagem final. 28 anos atrás, Roger contraiu uma doença incurável. Mas ao invés de lamentar o destino que o aguardava, ele decidiu se lançar em uma fantástica última aventura com sua tripulação ao redor de toda a Grand Line. Afinal, enquanto lhe restasse tempo, ele verdadeiramente iria viver. Ao chegar a Reverse Mountain, na entrada da Grand Line, Roger recrutou Crocus como membro do bando, com o interesse de mantê-lo vivo até a conclusão de sua jornada final, 27 anos atrás. E em meio às suas aventuras, Gold Roger foi abordado por Chique o Leão Dourado, que soube que os piratas do Roger haviam localizado uma arma ancestral, no cenário que futuramente seria conhecido como a Batalha de Edgewar. Chique solicita a Roger que se una a ele, pois assim teriam força suficiente para dominar o mundo inteiro.
Roger recusa. Ele não quer dominar o mundo. O que o move é a liberdade. O combate intenso que seguiria é interrompido por uma repentina tempestade, que curiosamente afundou metade da frota de Chique e permitiu que Gold Roger saísse do confronto sem absolutamente nenhuma baixa. Cerca de um ano depois, 26 anos atrás, Roger e sua tripulação derrotaram brutalmente um esquadrão da marinha, bradando aos meros marinheiros que deveriam trazer Garp ou Sengoku caso quisessem ter alguma chance. O conflito atraiu a atenção dos piratas do Barba Branca e um combate de proporções históricas estava prestes a começar. A tripulação de Roger foi ao encontro deles, enquanto Kozuki Oden, o samurai mencionado no jornal, investia contra todos sem encontrar um adversário à altura. Mas quando Scooper, Gaban e Silver Surf iriam enfrentá-lo, Roger pediu licença e mostrou ao samurai que existem feras além de sua imaginação navegando por esses mares. Kozuki Oden é rapidamente subjugado e fica espantado com a diferença de força entre os dois, mas para igualar os lados, Edward Newgate entra em ação. Roger e seu eterno rival chocam suas lâminas, mostrando habilidades sem precedentes. A batalha entre as tripulações dura 3 dias e 3 noites, com a vantagem trocando de lado a cada hora, e no fim, termina com um belo banquete. Roger, em uma conversa amistosa com Barba Branca e Oden, conta sobre sua intenção de chegar à última ilha da Grand Line e revela o seu grande objetivo, algo que até então é segredo para nós, mas é recebido com uma gargalhada amigável de Barba Branca e admiração e espanto absoluto por Oden. Mas agora, para surpreender Edward Newgate, Roger implora com sua testa ao chão que Oden seja emprestado à sua tripulação por um ano para decifrar os poneglyphs e Roger finalmente chegar à última ilha. A contragosto, Barba Branca aceita, visto que Oden também suplica que ele o deixe partir nessa viagem. Toki, Momonosuke, Hiyori e Oden se juntam à tripulação de Roger, assim como os clandestinos Nekomamushi e Inuarashi. Durante essa viagem, Croco diz a Roger que ele tem aproximadamente mais um ano de vida, e isso o motiva a aproveitar ainda mais o tempo que lhe resta. Os piratas de Roger sobem aos céus em direção a Skypiea, onde encontram facilmente o sino dourado de Shandora, devido às habilidades de Roger de ouvir a voz de todas as coisas. O capitão do bando solicita que Oden escreva uma mensagem na superfície do sino sobre sua presença em Skypiea e seu objetivo de alcançar a última ilha. Depois de deixar Skypiea, a tripulação navegou ao Water 7 para fazer uma visita a Tonsan, o responsável pela criação do Ouro Jackson. Com Oden ao seu lado, Roger buscou todos os Road Poneglyphs a fim de descobrir as coordenadas reveladas por eles. Ele já possuía uma cópia do Poneglyph da Big Mom e tinha uma ideia geral de onde encontrar outro. Mas graças a Oden, que revelou a presença de um Road Poneglyph em Wano, e Nekomamushi e Inuarashi, que disseram que há outro em Zou, Roger sabia onde todas as 4 pedras ancestrais se encontravam. Agora, precisava reunir as informações e seu trajeto para a ilha final estaria traçado. Em uma visita à Ilha dos Homem-Peixe, Roger e Oden ouvem vozes durante a viagem sem perceber que se tratavam dos Reis dos Mares. Depois de chegar à região, Roger se reencontra com Netuno, que revela a localização de um Road Poneglyph na Floresta do Mar, um lugar ao nordeste da Ilha dos Homem-Peixe. Nessa aventura submarina, Roger também conhece a jovem Shirley e fica ciente de certas profecias, mostrando um interesse particular no renascimento de Poseidon. Após deixarem a ilha, eles seguem por distintas regiões, aproveitando o melhor que o mundo tem a oferecer. Mas Toki adoece e eles param em Wano para deixá-la sob os cuidados dos cidadãos e obter as informações do Road Poneglyph. Depois desse intervalo, apenas Oden seguiu junto de Roger, deixando sua família e seguidores para trás. Mais tarde, com a ajuda de um Vivre Card e uma carta deixada por Nekomamushi e Inuarashi, Roger consegue atracar em Zou e se torna amigo da tribo Mink. Em seu caminho para a Árvore da Baleia, onde se encontra o último Road Poneglyph que precisa, Roger e Oden ouvem outra voz misteriosa, deixando os dois com uma sensação estranha. Após coletarem as informações, Roger é abordado por um pequeno Mink chamado Pedro, que se mostra ansioso para acompanhá-lo nessa aventura. Roger recusa o pedido, mas garante ao Mink que ele terá um papel importante para o amanhecer do novo mundo. A condição de Roger piora
conforme eles avançam. Então, é preciso se apressar. Todos os preparativos para chegar à última ilha já estavam prontos, mas infelizmente, Buggy, um dos 2 aprendizes dos piratas de Roger, fica doente e precisa ser deixado para trás. Shanks, seu companheiro nessa jornada, não o abandonaria nesse momento e fica para cuidá-lo, dizendo que um dia ambos chegariam à última ilha com seu próprio navio. O sonho construído através dessa fantástica jornada estava à sua frente, e com as informações de todos os Road Poneglyphs disponíveis, não havia mais barreiras para alcançá-lo. O destino, que havia unido Gold Roger e Silver Rayleigh, os agraciou com uma visão além do imaginário. Em sua viagem final, Roger e seus companheiros finalmente chegam à inimaginável última ilha da Grand Line. Nesse histórico dia, eles não apenas aprenderam a verdade sobre o século perdido, as armas ancestrais e a vontade dos D, mas além disso, também encontraram o lendário tesouro de Joy Boy. E ao se deparar com essa incrível descoberta, Gold Roger riu. E toda a sua tripulação também riram tanto que lágrimas escorreram de seus olhos. Nesse cenário inusitado, Roger brada: Joy Boy, eu realmente gostaria de ter nascido no seu tempo. Você deixou para trás um tesouro inacreditável. Que história divertida! Ei pessoal, nós somos os primeiros a chegar na ilha final depois de 800 anos. Por que não damos um nome a ela? Vamos chamá-la de Laugh Tale. O Rei dos Piratas. A notícia da descoberta de Laugh Tale se propagou como vento. Dessa forma, a fama daquele homem eclodiu a outro patamar. O conquistador de todos os mares, o soberano dos oceanos. Gold Roger levou o mundo a reconhecê-lo como o Rei dos Piratas. E, ironicamente, todos passaram a se referir a tudo que ele ganhou como One Piece. E em resposta, a marinha e muitos piratas não pouparam esforços para eliminar Roger e obter seu tesouro, mas ninguém foi capaz de chegar perto disso. Mais tarde, vendo o risco iminente que seus companheiros sofriam caso ele viesse a falecer, algo que logo aconteceria por culpa de sua doença, Roger decidiu debandar sua tripulação. Em seus últimos momentos como capitão, Roger disse algumas palavras a Rayleigh que não segurou suas lágrimas, e com essa permissão dada pelo imediato, todos caíram em prantos enquanto Gold Roger acenava em despedida, dando adeus aos seus incríveis companheiros de navio, de jornada e de vida. Uma tripulação dita como inabalável rompeu em lágrimas com a ida de seu capitão. É o fim dos piratas de Roger. Os últimos dias e as últimas palavras. Nos últimos dias do reinado de Roger, ele alcançou mais riqueza, poder e fama do que qualquer um poderia imaginar. Mas a doença se agravou e pouco tempo restava para o Rei dos Piratas. Em seus dias finais, Roger se reuniu com Barba Branca, provando que essa rivalidade ocultava a mais profunda amizade. Nesse encontro eles trocaram copos de saquê. Roger revela o segredo dos D e oferece até mesmo contar como chegar a Laugh Tale, mas isso nunca foi do interesse de Barba Branca. Até o último momento juntos, ambos viveram vidas incríveis pelo mar buscando sonhos diferentes. Até o último momento juntos, os dois mudaram o mundo. Mas essa não seria a última lenda que Roger se encontraria pouco antes de sua morte. Garp, que o enfrentou diversas vezes durante sua jornada, também teria uma conversa particular com o Rei dos Piratas. Roger se entrega aos marinheiros sabendo que seria executado, mas enquanto estava na prisão, o Rei dos Piratas revela sobre sua mãe Tipórticas de Rouge e diz que ela está esperando um filho seu. E para surpresa de Garp, Roger pede que ele cuide dela e da criança, Gold Ace ou Pórticas de Ace, que está para nascer. O marinheiro nega, mas o pirata tem certeza que ele jamais deixaria que um filho pagasse pelos pecados de seu pai. Então Gold Roger é levado para sua terra natal Logtown para encontrar seu fim onde essa história teve início. O dia fatídico chega.
A marinha acreditava que faria dele um exemplo para evitar que outras pessoas se tornassem piratas, mas a força das palavras e do sorriso de Roger estava além da imaginação. Houve um homem que conseguiu tudo nesse mundo, o lendário rei dos piratas Gold Roger. Suas últimas palavras antes de morrer inspiraram aventureiros de todo o mundo a navegar os oceanos. Minhas riquezas e tesouros, se vocês querem, eu os deixo pegar. Procurem por ele. Eu deixei tudo naquele lugar. E assim, o mundo entrou na grande era dos piratas. Sob os olhos de todos e onde tudo começou, o rei dos piratas profere suas lendárias palavras que o eternizam na história. As lâminas descem atravessando seu peito e sua execução está concluída. Apesar de encontrar seu fim naquele dia, o sorriso inspirador em seu rosto mostraria que Gold Roger, como disse a Rayleigh, nunca iria morrer. Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E é como disse Silvers Rayleigh sobre seu capitão e melhor amigo. Em seus últimos momentos, ele transformou as chamas da vida em um grande incêndio que envolveu o mundo. Nunca ri mais do que naquele dia. Nunca chorei mais do que naquele dia. Também nunca bebi mais do que naquele dia. Ele era o nosso capitão e era um homem magnífico.